Capítulo 582, Asura titulado. Tradução, do Corão Revisão, 0. 2 horas e 1/4. Esse era o mesmo tempo que Feng Shen durou em seu próprio julgamento de fundação. Como os artistas marciais tinham diferentes níveis de força, seu teste também tinha dificuldades correspondentemente diferentes, portanto, os resultados também seriam diferentes. Quanto tempo se passou era apenas um fator de muitos. Vosh! Uma figura saiu da porta da luz, pisando no chão. Este era Lin Ming. As roupas na mão direita de Lin Ming estavam rasgadas e tingidas de vermelho devido ao sangue. Mas, ele parecia bem no geral. Deveria ter sido uma pequena ferida e, além disso, não havia cicatriz. Era só que suas roupas estavam um pouco bagunçadas e sua respiração estava um pouco instável. Ele claramente havia consumido sua energia. Os olhos de Yanxi brilharam. Se ele não estivesse muito machucado, isso significava que seus resultados eram decentes. Esse menino. Yanxi disse com um tom de inveja. Quanto a Feng Shen, seus olhos ainda estavam calmos e distantes quando ele olhou para Lin Ming. Então, seus olhos se voltaram para a placa de pedra do rei. No topo da placa de pedra onde estavam os asuras de grau celestial, toda a placa de pedra, incluindo as próprias letras, estava envoltas por uma luz dourada opaca. Não se podia ver claramente, mas podia-se estimar as letras que se formavam lentamente nesta luz dourada. Esse nome estava suspenso no alto, nos 3 primeiros pés da placa de pedra do rei. Na placa de pedra do rei, o nome se formaria no ar antes de cair na placa de pedra. As letras eram magníficas, contendo todos os tipos de mistérios requintados. Asura de grau celestial. Yanxi apertou os seus punhos. O nome que estava se formando na placa de pedra era realmente um Asura de grau celestial que aparecia uma vez em 300 anos. Com o talento de Lin Ming, ele já havia adivinhado que havia uma grande probabilidade de ele ser um Asura de grau celestial. Mas, para ver isso acontecer ao vivo na frente dele, Yanxi se sentiu profundamente desconfortável. Desde o começo, Feng Shen, que não tinha nenhuma expressão, finalmente tinha um toque de emoção no rosto. Seus olhos se voltaram para Lin Ming, dando-lhe um olhar profundo, antes de voltar para os caracteres dourados que se formavam no ar. Assim que o nome de Lin Ming foi formado, todos pensavam que esses caracteres dourados agora cairiam no placa de pedra do rei. Assim que Lin Ming apareceu, a luz dourada voltou a brilhar e mais letras começaram a aparecer. O que? Os olhos de Yanxi se arregalaram. Havia mais palavras. Isto é, mais 3 palavras se formaram na luz dourada. Essas palavras finalmente foram completamente formadas. Asura Deus Maligno. Ele receberá o título de Deus Maligno. K. Esta linha de palavras douradas caiu sobre o placa de pedra do rei. O placa de pedra do rei tinha várias dúzias de pés de altura e mais de 3 pés de espessura, mas ainda tremeu quando esse nome caiu sobre ela, como se não pudesse suportar o peso desse título. Quando a luz dourada desapareceu, o nome de Lin Ming estava gravado bem embaixo do Imperador General das 8 Mortes. Esta era a 4ª linha, Asura Deus Maligno, Lin Ming. A expressão de perplexidade de Yanxi congelou em seu rosto. Mesmo o distante e indiferente Feng Shen havia perdido a calma do passado. Asura titulado. Deus Maligno. Os títulos que a Torre Polaris Divisora de Céus concedia a certos indivíduos não eram aleatórios. Era dito que o teste de qualificação do julgamento de fundação tinha uma certa capacidade de prever o futuro. Por exemplo, Algan recebeu o título de Imperador General das 8 Mortes e depois disso ele realmente atravessou 8 etapas da destruição da vida antes de alcançar o Mar Divino. Logo depois, o mundo respeitosamente chamou-o de Imperador General das 8 Mortes. Então, se Lin Ming recebeu o título de Deus Maligno, o que aconteceria no futuro? Ele se tornaria um Deus do mal. Que tipo de conceito era um Deus maligno?
Apenas que nível de potência seria essa? Seria uma existência no mesmo nível do Imperador General das Oito Mortes. Dagu ofegou, incapaz de esconder seu espanto. Depois de ficar atordoado por um momento, ele finalmente se recuperou. Com admiração em seus olhos, ele murmurou: pensar que em minha vida pude testemunhar o nascimento de um Asura titulado. Isto é inacreditável. Lin Ming olhou para a placa de pedra do rei. Um Asura titulado não era mais do que ele esperava, ele não estava muito orgulhoso dessa conquista. Houveram apenas 3 Asuras titulados nos últimos 10.000 anos, mas não se podia esquecer que havia mais de uma torre polaris divisora de céus. Claro, para a pessoa normal, um Asura titulado era uma existência lendária. Mas para Lin Ming, se ele não conseguisse esse posto, isso seria muito risível. Nesse ponto, ele não teria nenhuma qualificação para pensar em ir ao reino divino ou perseguir qualquer coisa como o auge de todas as artes marciais. Lin Ming, gritou Feng Shen, finalmente falando. Esta foi a primeira vez que ele falou. Sua voz era calma, mas carregava uma tonalidade firme nela. Asura titulado Deus Maligno. Eu vou lembrar, eu estou esperando por você. Com isso, Feng Shen não estava mais atônito. Ele se virou e saiu. Quando Yanxi viu Feng Shen sair, sua complexão se abateu. Ele não achava que Lin Ming fosse realmente uma aberração anormal da natureza. Se fosse possível, então ele não queria se tornar inimigo de Lin Ming. Mas o ponto crucial disso, se ele não considerasse Lin Ming como seu inimigo, Lin Ming o consideraria um inimigo. Yanxi finalmente bufou friamente e saiu da área de treino. Ele já decidiu que tinha que lutar contra Lin Ming o mais rápido possível. Se ele demorasse 1 ano ou 2, então ele absolutamente não seria capaz de derrotar Lin Ming. Senhor Lin, este é o seu símbolo de classificação, bem como um pergaminho de jade introdutório à gaiola real para os Asuras titulados. Por favor, aceite isso. O diácono Bai respeitosamente apresentou um símbolo e um jade para Lin Ming. Suas maneiras estavam no modo mais impecável e humilde que poderiam ser. Ele nunca pensou que, em todos os anos que ele havia administrado essa área, ele seria aquele que testemunharia o nascimento de um Asura titulado. Obrigado. Lin Ming recebeu o símbolo de qualificação. Após analisar brevemente com sua percepção o pergaminho de jade, ele teve um entendimento geral sobre o que era a gaiola real. Haha, irmão Lin, você realmente surpreendeu a todos com essa realização estonteante. Depois que Yanxi saiu, Dagu começou a rir. Ele ficou muito feliz em ver a expressão derrotada de Yanxi, os dois nunca tinham estado em condições amigáveis para começar. Eu nunca esperei isso. Chun-Ji cobriu a boca, os olhos cheios de incredulidade quando ela olhou para Lin Ming. Não é nada além do destino. Lin Ming disse casualmente. Na verdade, nenhum dos artistas marciais da Torre Polaris Divisora de Céus sabia que ele tinha apenas 19 anos de idade. Se o fizessem, então essas pessoas provavelmente cairiam em um pânico aterrorizante. Irmão Lin, depois de obter suas qualificações neste teste, você pode entrar no nível correspondente da gaiola real. Irmão Lin gostaria de ir e praticar ou tomar uma bebida neste momento. Lin Ming disse, obrigado, irmão Dagu, por sua gentileza, mas gostaria de praticar o quanto antes. Depois de concluir o teste de qualificação do julgamento de fundação, há algumas verdades que percebi e queria meditar sobre essas inspirações. Bem. Então, vou me despedir primeiro. Dagu segurou seus punhos juntos em saudação. Lin Ming também juntou os punhos de volta. Mas neste momento, uma voz de repente soou nas proximidades. Senhor Lin, você não gostaria de tomar uma bebida? Eu gostaria de ir, haha. Milímetro. Lin Ming virou-se para ver um pequeno diabrete que mal chegava a 6 pés de altura. Ele usava um robe solto bordado e sorria enquanto caminhava para a frente. O que você quer? Perguntou Lin Ming.
Quando Dagu viu essa pessoa, ele uniu as sobrancelhas. Ele disse a Lin Ming com uma transmissão de som de verdadeira essência: essa pessoa é um representante do Lorde Superior Yan. Eu estimo que ele está aqui para fazer um acordo com você. Eu não vou te acompanhar então. Irmão Lin, pese as vantagens e desvantagens antes de tomar uma decisão e boa sorte para você. Dagu disse quando saiu com Chunji. Quando Chunji saiu, ela olhou para este homem diabrete, seus olhos cheios de um óbvio nojo e transparecendo ódio completo. O homem da raça dos diabretes ignorou isso e disse: Senhor Lin, eu já tenho uma mesa reservada na casa de Sha Ming. Eu me pergunto se Senhor Lin gostaria de me seguir lá para uma pequena conversa. Tenho notícias maravilhosas para contar a Senhor Lin. Não há necessidade. Diga o que quiser aqui. Lin Ming indiferentemente disse. Rorro. O diabrete não estava envergonhado. Ele sorriu e disse: parece que Senhor Lin já sabe por que estou aqui, então farei isso rapidamente. O Senhor Lorde Superior Yan aprecia muito você. Se você quiser, então você pode optar por se comprometer com o Lorde Superior e trabalhar para ele por 50 anos. Durante este período, você pode usar todos os recursos de prática da Torre Polaris Divisória de Céus como desejar. Esta é uma grande notícia. Os recursos da prática da Torre Polaris Divisória de Céus não podem ser comparados aos de Terras Santas. Sem qualquer exagero, esta é a melhor terra para praticar em todo o continente do demônio sagrado. Eu me pergunto se o Sr. Lin. Desculpe, mas não tenho intenção de fazer isso. Lin Ming recusou terminantemente, não deixando espaço para discussão. Jovem herói Lin, essa é uma fortuna que os outros não podem ter, não importa o quanto eles desejem. Você não sabe quantas pessoas estão com inveja dessa posição, sem mencionar que você só precisa se comprometer com 50 anos de serviço. Na verdade, você nem precisa ficar tanto tempo. Com o talento de Sr. Lin, no máximo, você precisará atender uma dúzia de anos. Enquanto você terminou de falar, eu tenho que ir praticar. Lin Ming disse com desdém. Não havia almoço grátis neste mundo. Depois de assinar um contrato de alma e se tornar um cão da Torre Polaris Divisória de Céus, embora ele pudesse usar os recursos de prática como quisesse, ele precisaria bloquear o crescimento de novos talentos para a Torre Polaris Divisória de Céus. Em outras palavras, ele atuaria como a mão da Torre Polaris Divisória de Céus. Por exemplo, esse também era o papel de Xingtian no segundo andar. A expressão do diabrete estava um pouco feia. Para o bem ou para o mal, ele ainda era um subordinado do Lorde Superior, mas na verdade estava sendo tratado dessa maneira por Lin Ming. O sorriso do diabrete se afiou e ele disse friamente: Lin Ming. Um homem sábio sabe quando recuar. Se você continuar tão teimosamente obstinado, então sua única opção é deixar a Torre Polaris Divisória de Céus, para não causar um desastre a si mesmo. Estas últimas palavras foram ditas através de uma transmissão de som de verdadeira essência. Lin Ming não se mexeu com essa ameaça. Ele calmamente disse: eu não tenho interesse nos benefícios sob o controle da Torre Polaris Divisória de Céus ou em suas lutas pelo poder. No máximo, ficarei na Torre Polaris Divisória de Céus por mais 2 anos, eu não tenho intenção de tomar seus lordes superiores como um inimigo. Eu só desejo praticar pacificamente. Se algumas pessoas não ficarem aliviadas com isso, então posso garantir que vou desistir de me tornar um demônio celestial de 10 asas e permanecer no nível de pico do demônio celestial de 8 asas. Lin Ming já fizera muitas concessões. Tornar-se um demônio celestial de 12 asas e obter a intenção marcial do demônio celestial era, sem dúvida, tentador, mas Lin Ming estava bem ciente de quão terrível a Torre Polaris Divisória de Céus poderia ser. Ele não pretendia tomar toda a Torre Polaris Divisória de Céus como um inimigo sozinho. Recuar até aqui já era uma medida de sua sinceridade. No entanto, o diabrete não tinha a mesma opinião.
Para ele, Lin Ming queria fazer as coisas da maneira mais difícil. Os lordes superiores raramente pensavam tão bem de alguém e ainda assim essa pessoa estava apreciando tão pouco isso. Você promete parar no pico de um demônio celestial de 8 asas e não tomar os 12 lordes superiores como seu inimigo. Isso é muito corajoso da sua parte. Então eu deveria representar os 12 lordes superiores e dizer obrigado por mostrar tal misericórdia grandiosa. O diabrete tossiu friamente. Ele queria cuspir várias palavras mais implacáveis, mas então ele vislumbrou casualmente a placa de pedra do rei. No topo da placa de pedra, a luz dourada ainda não diminuíra. Continuava a brilhar suavemente e silenciosamente com uma luz dourada como antes. Foi essa luz dourada que chamou a atenção do diabrete. Aquela luz dourada realmente encobria uma linha de palavras. Essas palavras eram: Azura titulado, Deus maligno, Lin Ming. Os olhos do diabrete instantaneamente se arregalaram e sua boca se abriu. Todas aquelas palavras grosseiras que ele queria cuspir ficaram presas em sua garganta. Azura titulado. Céus! Ele estava errado. Ele naturalmente sabia que esta era a placa de pedra do rei. Esses 3 nomes no topo permaneceram inalterados por milhares de anos. Mas hoje, outro nome apareceu. Lin Ming. Ele realmente obteve esse título. O diabrete estava completamente confuso. Mais alguma coisa que você queira dizer? A voz de Lin Ming estava extremamente fria e cortante. Que? O diabrete estava com um medo bobo, assim ele reagiu dessa maneira. Ele reflexivamente balançou a cabeça e disse: não importa.